começar, certo? Aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus, é um privilégio enorme poder ver assim, uma sala com mulheres de idades diferentes. Eu me sinto privilegiada, honrada por estar aqui, porque é graça do Senhor, sempre é, né? Como eu já disse, eu sou grata a Deus porque aquilo que eu pude estudar, meditar, refletir para dividir com vocês foi sem dúvida um presente do Senhor, no sentido de Deus revelar no meu próprio coração raízes profundas e escuras que eu não enxergava ainda e que precisam ser arrancadas porque elas não condizem com a identidade que eu tenho em Cristo. E eu quero e desejo isso para a sua vida também. E eu falo isso desde já porque nós estamos juntas. A gente está no mesmo barco. E então todas essas palavras que nós vamos dividir, né, refletir, fazermos perguntas a nós mesmas, passou pelo meu coração como uma avalanche. Então é o que eu desejo mesmo para a sua vida. Amém? Então eu quero indicar também esse livro. Isso. É um livro que se chama Guerra de Palavras, do Paul Tripp. E eu já estou indicando ele porque muito do que nós vamos conversar hoje também é baseado na estrutura desse livro. E aí eu não vou precisar perder tempo falando a citação do livro e tal, então vocês já sabem, né? Mas eu incentivo muito vocês a lerem. Esse livro é para quem? É para todos, né? Na verdade, deixa eu ver se eu enxergo aqui o subtítulo, eu achei interessante porque eu tenho a capa antiga, mas ele diz assim: escrevi este livro porque estou convencido de que não entendemos quão radicalmente o Evangelho pode transformar o modo como resolvemos os nossos problemas de comunicação. Então, eu encorajo você muito, muito mesmo a investir nessa leitura, tá bom? Mas eu recentemente comprei um livro, recentemente não, já faz um tempo. Esse livro aí, ele é de um autor best-seller que escreve sobre técnicas de venda. E me chama a atenção o título, né? Como convencer alguém em 90 segundos. Eu achei ótimo, eu falei, gente, resolve minha vida isso. Convencer uma pessoa em 90 segundos. Enfim, pode passar cá. Eu não indico esse livro. Nossa! Eu não indico esse livro. E nós vamos entender por quê. Porque o assunto aqui é muito mais profundo do que simplesmente melhores técnicas de comunicação. Do que simplesmente usarmos as palavras certas para convencermos as pessoas de que nós estamos certas. Ou de que elas precisam fazer o que nós queremos. Mesmo que a gente se engane, eu já digo isso, que a nossa motivação é o bem do outro. O livro em si não é ruim, tá, gente? É sobre vendas. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente sempre está em busca de soluções rápidas. A gente sempre está em busca de uma lista de coisas a se fazer e passos a se seguir para que a gente tenha os resultados esperados. Não que isso seja exatamente ruim por si mesmo, mas nós sabemos que o problema não está nas nossas palavras, o problema está no nosso coração. E é isso que a palavra de Deus nos ajuda a enxergar. Na verdade, ela escancara pela obra do Espírito Santo. Amém? Na verdade, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que foi muito interessante enquanto eu meditava e estudava sobre esse tema, de perceber que isso é fato. Tudo tem a ver com o Evangelho. Tudo tem a ver com o Evangelho. Tudo na nossa vida tem a ver com o Evangelho. Nós não podemos nos esquecer disso. E se tem algo que nós esquecemos, é que a nossa identidade, ela é fundamentada na mensagem do Evangelho. No que o Evangelho proclama que Deus fez em Jesus Cristo. Foi o que nós também ouvimos essa manhã lá com a Vanger. E achei muito interessante quando eu li aquele trecho que João Batista fala. Ele diz: eu não sou o Cristo. A identidade de João Batista estava fundamentada em quem ele não era, que é o Cristo. E nós vamos entender isso mais para frente. Mas isso tem muito a ver com o Evangelho. Não só naquele primeiro dia em que nós fomos alcançadas com essa mensagem, mas o Evangelho é um instrumento de Deus para a nossa santificação também no nosso dia a dia. E isso é verdade para as nossas palavras, né? Tudo começa com o Senhor no Evangelho. Você abre a Bíblia e a primeira coisa que você vê é Deus.
certo? Deus. Então nós precisamos entender isso. O Evangelho começa com Deus. E daí quando nós caminhamos na palavra, chegamos depois da criação do homem em Gênesis 3, o que acontece ali, nós vemos que o Evangelho caminha para a nossa pessoa, nossa figura, a humanidade. E o que aconteceu? Né? Deus é o Criador, nós pertencemos a Ele, mas aquilo foi quebrado por causa do pecado. Então Deus, nós, né? Depois nós vemos que Deus providenciou a redenção para essa queda, para essa separação. Nós vemos Cristo. E então, por fim, a obra do Espírito Santo na sua igreja, no seu povo. O Espírito Santo operando a nossa mudança, a nossa resposta ao Evangelho. Eu preciso dizer isso, porque tudo o que nós falaremos aqui precisa estar embasado nessa verdade. Deus nos amou e enviou o seu Filho. E que obra é essa que nos resgatou, não só naquele primeiro dia, mas está causando em nós essa mudança necessária para nos fazer semelhante a Jesus. Nós não podemos esquecer disso, nós sempre esquecemos, né? É a graça de Deus que opera em nós. Pode passar, Cá. Então eu quero fazer algumas perguntas com vocês, e como eu já disse no início, todas estamos juntas, né? Eu não sei porque exatamente você escolheu esse tema, a não ser aquelas duas que eu falei que são minhas amigas, velho, porque eu disse a Val também, só veio que é minha amiga. A Cá, que eu contratei ela para passar os slides. Mas, brincadeiras à parte, nós temos algo em comum, nós falamos. E como nós falamos, né, queridas? Mas vamos fazer essas perguntas juntas. Quem dentre nós nunca foi ferida pelas palavras dos outros? Quem de nós não se arrependeu de coisas ditas, como mãe, como esposa, como filha, como amiga? Quem de nós não precisou voltar repetidamente às pessoas para pedir perdão pelas coisas ditas ou pelo modo como as disse? Quem dentre nós pode dizer, minhas palavras são sempre adequadas à situação e são sempre faladas gentilmente? Como nós queríamos dizer isso? Mas eu creio que nós todas podemos dizer aqui que isso não é verdade, né? Então, precisamos conversar, porque nós temos um problema tão grande com a nossa comunicação e com as nossas palavras. Pode passar, cara. E na verdade, queridas, tudo tem a ver com os relacionamentos, né? Deus nos criou seres relacionais porque Ele é um Deus relacional. Deus é um Deus de relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos criou primeiramente para um relacionamento com Ele mesmo. Veja como o propósito de relacionamento para Deus é profundo. Porque é no relacionamento que nós temos com Deus que nós vemos quem nós somos. Certo? Isso é muito importante. Então, por isso, eu já quero adiantar, estão esses 3 tópicos na sua folha. Deus, eu e o próximo. E são os 3 tópicos que nós vamos conversar. Sobre esses 3 relacionamentos, ou a partir de nós. Na verdade são 3 mesmo, porque a gente se relaciona com a gente também, né? Eu já te incentivo a ouvir a palavra que a Virgínia está dando lá sobre pensamento, nós estávamos compartilhando. Aliás, cada uma vai complementar a outra, ou são todas depois. Mas Deus nos criou com esse propósito, né? De nos relacionarmos. Esse relacionamento, a gente pode passar cá. Vertical com Deus, né? E depois com o nosso próximo. E existe uma verdade profunda da palavra de Deus que nos revela que o nosso relacionamento com o próximo é diretamente afetado por causa do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Evangelho começa em Deus. É Ele quem concede identidade, é Ele que se relaciona conosco, Ele veio até nós. Certo? Vamos seguir. Mas então, falando sobre Deus, algo tremendo, algo tão especial, quando nós lemos Gênesis de cara, Deus fala. Pode passar cá. Deus fala. Deus fala. Deus escolheu se comunicar conosco através da sua palavra. Palavras que são inteligíveis. E isso nos revela que quando Deus nos fez a sua imagem, algo que revela isso
A nossa semelhança com o Senhor é que nós falamos. E nós falamos porque Deus fala, certo? E aí nós chegamos, pela palavra, nessa conclusão. Nossas palavras pertencem ao Senhor. Quando nós pensamos assim, que Deus fala e Ele criou o mundo pela sua palavra, Deus falou e as coisas vieram à existência e Ele confere essa habilidade, não de criar as coisas pela nossa palavra, a gente até queria, mas de também nos comunicarmos falando. Isso nos revela que palavras para Deus são poderosas, são importantes e são significantes. Ou seja, Deus dá muito valor a palavras. E as palavras de Deus nos conferem identidade, porque quando nós lemos a sua palavra, nós entendemos quem nós somos. Fora da palavra de Deus, nós não sabemos quem nós somos. As palavras revelam, as palavras definem, as palavras explicam e as palavras modelam. E sabe, queridas, se nós formos pensar que Deus nos deu palavras para nós nos comunicarmos uns com os outros, nós devemos pensar que essa habilidade que Deus nos deu já deve por si só modelar os nossos relacionamentos, o formato da nossa vida, o que Deus pensou quando nos criou. As palavras fazem parte desse propósito de Deus para a nossa existência, porque através dela nós nos comunicamos e comunicamos o caráter de Deus. E eu sempre fico imaginando, né, como que era a comunicação antes de Gênesis 3. Né? Todas as palavras, pensem nisso. Antes do pecado, todas as palavras ditas por Adão e Eva e aquele relacionamento eram palavras que refletiam a glória de Deus. Eram palavras que serviam o outro. Eram palavras que dignificavam o seu Criador. Eram palavras bondosas, gentis, transparentes. Eram palavras que de fato edificavam. E quando nós lemos, então, nossas palavras pertencem ao Senhor, talvez faltou uma palavra que eu tivesse que colocar antes. E ela é radical. Eu diria, na verdade, que todas as nossas palavras pertencem ao Senhor. E talvez você, como eu, ao ouvir isso, é difícil. Porque você fala, não, isso é muito radical. Mas sabe que, na verdade, esse desconforto que gera no nosso coração é esse desejo de autonomia mesmo. Todas as palavras não, Lívia. Todas as palavras é muita coisa. Todas as palavras é um padrão muito alto. Mas foi isso que Deus fez. Deus nos criou de forma que todas as nossas palavras devem pertencer ao Senhor. E essa era a realidade de Gênesis, antes do capítulo 3. E deixa esse desconforto aí, porque vai piorar, gente. Mas, sabe, eu sempre criei que a esperança está do outro lado do rio do desespero. A alegria está do outro lado do rio da tristeza, entende? A gente precisa caminhar. O Evangelho é sobre você entender que você está tão perdida, que eu estou tão perdida, que a graça de Deus brilha mais, porque eu preciso de um Salvador. E eu tenho um Salvador. Nós vamos ver nessa manhã que as nossas palavras precisam de salvação. E nós temos salvação. Nós precisamos de fé também. Porque eu sei que são palavras radicais, que é um chamado radical, mas é isso mesmo. Caminhando mais um pouco, nós entendemos então que algo aconteceu, quebrou esse propósito de Deus na nossa vida. E nós sabemos o que foi, né? O interessante é que em Gênesis 3, aquele diálogo que a Bíblia relata que acontece entre a serpente e a mulher é palavras que são usadas. Foram palavras que distorceram a verdade de Deus, que sutilmente encontraram num argumento, guarida no coração de Eva,
para desejar essa autonomia. Eu falo o que eu quero, quando eu quero, o que eu quero. Eu falo mesmo e ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente, disse a serpente. Então, queridas, nós precisamos ter essa autopercepção do pecado. Mas é a palavra de Deus mesmo que nos escancara isso. Às vezes nos dá uma visão do inferno dentro de nós. E eu quero ler algumas passagens com vocês rapidamente. Acho que são 4, são rápidas, mas que são muito importantes. A gente não vai ter tempo de ver todas as passagens. A verdade é que a Bíblia está cheia de versículos sobre a língua. Mas eu diria que toda a Bíblia fala sobre isso. Às vezes a gente queria que a Bíblia fosse mais organizada em tópicos, né? Seria mais fácil para a gente consultar. A verdade é que a Bíblia tem um assunto só: a glória de Deus e a redenção. Não é sobre nós, é sobre a glória de Deus. Então, assim, Tiago 3. Outra coisa que eu incentivo vocês é lerem a carta de Tiago. É muito interessante nesse âmbito do relacionamento. Mas leiam também Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Leia tudo isso aí, gente. Mas Tiago diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Acho que foi até aí, não tem. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. E esse último versículo que eu não tinha colocado. Depois nós temos Tiago 4, um texto também muito profundo e que vai nos ajudar bastante nessa manhã. E ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Depois nós estamos em, pode passar cá, Lucas 6, texto precioso também, mas que diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. E ele diz, Jesus: por que vocês me chamam, vejam, com os lábios, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É muito interessante isso, né? Porque às vezes, quando eu era criança, eu lia esse versículo e falava assim: nossa, eu chamo o Senhor, Senhor, não vai comer, eu vou para o inferno. Mas Jesus está revelando algo, queridas, sobre nós. Que o problema das nossas palavras é mais profundo, é o nosso coração. Jesus dá uma visão orgânica, né? Como de raízes e os frutos que dão nas árvores. A raiz a gente não vê, a figura do coração. Mas o fruto nós vemos. Então ele termina dizendo: a boca fala do que o coração está cheio. Depois nós temos Marcos 7. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro, do coração da pessoa,
vem maus pensamentos, imoralidade, e aí a passagem continua. E então aqui, através desses textos bíblicos, nós chegamos a essa conclusão. Nosso problema não está fundamentalmente em nossa boca, mas em nosso coração. E esse problema, ele é fruto da raiz do pecado. Do que eu já disse antes. No desejo de querermos ser Deus, porque é isso que o pecado faz, nós usamos a autoridade de Deus e dizemos o que queremos dizer. Armamos ciladas com as nossas bocas, seduzimos com as nossas palavras, levantamos dissensão com as nossas palavras, falamos demais sem pensar, falamos precipitadamente, cedemos à fofoca, à raiva, com palavras maliciosas. Algumas vezes nós nos deliciamos nas nossas próprias opiniões, traímos a confiança uns dos outros através das palavras. Mas, na verdade, isso está revelando algo mais profundo, de que o nosso problema é intensamente espiritual, de que o nosso problema é intensamente o nosso coração. Nós manipulamos através das nossas palavras e muitas vezes usamos a palavra de Deus para isso. A verdade é que o pecado, ele nos faz crer que existe um reino no nosso coração. Só que esse reino, edificado por nós mesmas, tem um trono que nós sentamos. E nesse reino, nós ditamos as regras, nós fazemos as leis, os nossos desejos são primordiais. Nós não podemos nos enganar com isso. As nossas palavras têm revelado nos nossos relacionamentos o quê? Que nós estamos servindo o reino de Deus ou o nosso próprio reino? Quando eu digo que nós podemos usar até a palavra de Deus para servir o nosso próprio reino, não é difícil, irmãs. Eu, como mãe, nós temos aqui avós, temos filhas, temos esposas. Muitas vezes nós descarregamos em forma de culpa, de peso sobre o outro, usando versículos da Bíblia, mas para satisfazer as leis que não foram cumpridas e que nós queremos que sejam cumpridas por aqueles que estão ao nosso redor. Isso é pesado, precisa ser. E eu me vi em várias situações nesses últimos tempos na minha vida fazendo isso. Esses dias a Alice disse assim para mim: mãe, o que você falou não é o que deve se falar quem crê na palavra de Deus. Aí eu ainda, autocentrada, disse: mas e você, o que você pensa do que eu falei? E ela disse: eu não sei, não importa, o que importa é o que Deus pensa, né? Depois eu vou contar uma história dela também pra gente ficar... Mas que é muito rico, né? Esses dias eu disse para os meus filhos: nós realmente somos quem somos dentro da nossa casa. As pessoas que estão fora da nossa intimidade, elas convivem com a gente, às vezes até tem uma certa intimidade, mas a gente às vezes escolhe bem as palavras com essas pessoas, né? Mas em casa, a gente se revela. E dizendo isso para eles, no anseio de que eles entendessem que a graça que eu preciso, eles também precisam e vice-versa. De que nós precisamos olhar quem nós somos e nos arrepender. E clamar ao Senhor por ajuda. E talvez nós estejamos administrando dessa forma os relacionamentos dentro da nossa intimidade. Porque você cria assim: meus filhos sabem que eu amo eles. Minha esposa sabe, meu esposo, né? Minha esposa, ninguém tem esposa aqui, né, gente? Meu esposo sabe
que eu amo. Eu falo assim, mas minha amiga sabe. Mas Paulo, em Gálatas 5, ele diz que nós não podemos usar da liberdade que temos em Cristo Jesus para pecar. E que nós estamos mordendo e devorando uns aos outros. E é interessante que Paulo não diz que a gente está destruindo os relacionamentos. Paulo está dizendo que nós destruímos as pessoas. Deus escolheu que o modo da nossa comunicação através de palavras fosse influenciável. Deus deu poder, habilidade para isso. E a pergunta é, para que lado nós estamos indo? De que forma nós estamos influenciando? Quando esse eu e o meu coração, que é enganoso, está aqui o versículo, ele é controlado por esses desejos de paz, desejos de sossego, desejos de obediência, desejos que as coisas na minha casa estejam da forma como eu quero, desejos de que as pessoas ao meu redor sejam como eu quero, desejos que eu seja vista e apreciada da forma como eu imagino que eu preciso. Esses desejos estão controlando o nosso coração e fatalmente as nossas palavras. Pode passar, cara. Ah, não, é isso mesmo. Volta. Minhas palavras revelam os verdadeiros desejos do meu coração. E aí pode passar. Nós temos algumas perguntas para fazer sobre isso. Juntas. Como você reage quando as pessoas falham com você? Ou não cumprem a sua parte? O que você diz em momentos de frustração e desapontamento? Como você reage quando encara algo totalmente inesperado? Como reage àqueles que parecem atravessar no caminho da sua programação e dos seus planos? Como você responde quando suas ideias mais brilhantes e seus melhores esforços fracassam? Como reage a provocações que não parecem culpa sua? Suas palavras reconhecem o plano soberano de Deus sobre todas as circunstâncias da sua vida para a sua santificação? Acho que eu podia gastar uns 5 minutos pensando nisso aí, hein? Mas a gente não tem tempo. Mais, né, Camila tá ali, Deus tá tratando na vida dela. Na minha também, cara. A verdade é que há uma guerra acontecendo dentro dos nossos corações. E nós precisamos tomar noção disso. E é uma guerra de reinos. E é uma guerra entre o reino de Deus e o meu reino. O reino do eu. É interessante, esses dias a gente estava na aula do Alexandre e eu li a oração do Pai Nosso. E eu nunca tinha, talvez você já, mas eu nunca tinha prestado atenção numa sequência óbvia. Que ora assim, que venha o teu reino. E logo depois, que seja feita tua vontade. Veja que a consequência é sobre desejo e vontade. O reino de Deus, a vontade de Deus. O meu reino, a minha vontade. Não dá para ser o reino de Deus e a minha vontade. Não tem como. E quando nós temos um desejo no nosso coração, e nós temos ouvido isso, que se torna uma exigência, uma necessidade vital. Eu preciso disso. Eu preciso de respeito. Eu preciso de apreciação. Eu preciso de paz. Eu preciso de obediência. Eu preciso de amor. Eu preciso. Esse desejo se torna uma exigência e a palavra de Deus dá o nome disso de ídolo. Mas a verdade é que esse ídolo tem nome. E ele se chama eu. Não há situação na vida em que não haja um conflito entre os nossos interesses e do Senhor. E as nossas palavras têm revelado isso. Sabe, queridas, eu chego nessa parte, que é um resumo, mas é o que o Evangelho faz com a gente, né? A gente tem essa autopercepção e a gente fala, e agora? Eu tô nessa situação.
Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico desesperada. Esses dias alguém disse, desespero é um dom de Deus. Por quê? Sabe, Deus não revela os nossos pecados para nos desencorajar. Deus não revela os nossos pecados para nos desanimar. Deus nos fere para curar, para restaurar, para nos colocar de volta onde nós devemos estar. Nós costumamos chamar isso de dor agradável. Não é gostoso, não é confortável, mas é o melhor de Deus. É cura para nossa alma. Eu tenho uma assim, oh meu Deus, faltou a palavra. Eu gosto muito daquele encontro de Jesus com um jovem rico. Mas eu gosto muito da cena que acontece logo depois. Vocês sabem nessa passagem. Jesus, ele fala, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, cumpre os mandamentos. Ele fala, já faço isso. Jesus fala, então deixa tudo que você tem, vem e segue, revelando o coração onde estava. Né? Jesus diz que olha tristemente aquele jovem indo. Mas a cena seguinte é fantástica. Porque os discípulos olham para aquilo e falam assim, Senhor, se ele não consegue, quem vai conseguir? E a resposta de Jesus, parafraseando, é a melhor de todas. Jesus fala, ninguém. Porque talvez a nossa expectativa é Jesus fala assim, não, mas se você fizer isso, você vai conseguir. Mas Jesus responde, ninguém pode. E a frase seguinte é, mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Isso é graça. Isso é totalmente graça. Porque graça é isso. Não é nada meu. Não é mérito, um cisco algum. Nenhum. Eu gosto muito de um pastor que ele disse assim, se você encontra um pingo de fé na sua vida, saiba, Deus pingou aí. É graça, queridas. Então nós não precisamos continuar ou permanecer no desespero. Nós podemos chegar do outro lado do rio. Porque a verdade é que Deus te escolheu e me escolheu como sua filha para usar as nossas palavras para a sua obra na vida de outros. E mesmo que o inimigo da nossa alma esteja maquinando sempre essas ciladas, nós não podemos nos enganar. Deus tem grandes livramentos para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos. Porque Deus nos chamou, nós vamos ver, para um ministério de reconciliação. Porque foi isso que Deus fez conosco. Então nós terminamos essa parte dizendo, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de salvação, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra encarnada. Que interessante, né? Pode passar, cá. Não, é isso mesmo, é que eu tô assim. Esse verso fala que a palavra se encarnou, né? A palavra de Deus veio. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é isso que Hebreus fala? Jesus é a própria palavra e ele veio. E sabe, Jesus é o Emanuel não só porque ele veio ao mundo, é porque ele escolheu habitar através do seu Espírito. Deus habita em nós. Que grande esperança. Eu fico imaginando que Jesus nunca desperdiçou uma só palavra. Uma só. E por isso nós temos esperança. Porque todas as palavras de Jesus eram vida, são vida. Então nós... Pode passar. O Evangelho, ele muda radicalmente a maneira pela qual entendemos e travamos essa guerra de palavras que na verdade está no nosso coração, que não é contra o outro, mas em nosso próprio coração. E nesse ponto, você pode dizer assim, Ive, eu sei disso. Eu sei que a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue. A verdade é que a gente sabe, mas a gente vive como se não soubesse. A verdade é que a gente justifica
As nossas palavras que ferem, que devoram, que não edificam nos outros. Mas você não sabe como é meu marido. Você não sabe como é na minha casa. Vocês também não sabem como é na minha. É isso. Nós somos pecadores, nos relacionando com outros pecadores. E o problema é nosso. Eu quero te dizer algo que é radical. Todos os problemas que você tem de comunicação nos seus relacionamentos, o problema é você, o problema sou eu. Não racionalize, não justifique. É só assim que a gente encontra a salvação. É admitindo quem nós somos. Mas a gente encara esse padrão de Deus e você fala, é alto demais. É impossível demais. É graça demais. Pode passar cá. O Evangelho, então, nos impede de ter um modelo de comunicação baseado em nossa própria força. Sabe o que acontece? O Evangelho nos faz encarar a nossa incapacidade. Porque é o caminho onde nós encontramos capacidade. Porque não é nossa. Vem do Senhor. Vem da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a palavra, ela nos enche com o seu poder, porque nós precisamos. Mas eu anotei algo aqui que eu quero dizer. Diz que Deus não nos deu apenas um livro cheio de palavras e instruções, mas Deus enviou a própria palavra, de forma que essas palavras são cheias de vida e poder. Elas nos enchem e pelo Espírito Santo nos transformam de dentro para fora. A justificação de uma vez por todas, a santificação é uma vida toda. Enchei-vos do Espírito. Não é o que diz Paulo? E então ele entra numa série de relacionamentos. Filhos, esposo, esposa, irmãos, chefe e empregado. É isso que nós precisamos. Isso muda tudo. E até aí você vai dizer assim, ok, eu já sei. Eu sei de tudo isso. Eu disse algo antes. Nós precisamos de fé. Fé é um dom de Deus. Nós precisamos crer nessa palavra. Sabe, a gente leu ali um dos trechos, acho que foi Marcos. Não, foi Lucas 6. Que Jesus vai dizendo que a árvore boa dá bom fruto. E ele vai dizendo, e no final ele diz assim, uma passagem super conhecida, e a gente não linka elas. Ele dá aquela ideia de quem constrói a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Logo em seguida disso. Lucas 6, se quiserem anotar, depois vocês leem tudo. Mas ele fala, aqueles que ouvem as minhas palavras. Veja, Deus se comunica conosco através de palavras de vida e de poder. Mas nós precisamos praticá-las com fé. Eu sei que você, como eu, pode estar aí agora desanimada ainda. Mas, queridas, a obra do Senhor nas nossas vidas, ela é espiritual, é por meio da fé. Muitas vezes nós desanimamos, mas nós não praticamos. Nós não damos o passo seguinte. Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como aquele que constrói a casa sobre onde? Sobre a areia, vai desmoronar. Eu não estou dizendo aqui que existe um tipo de vida cristã que é sempre estável. Uma rocha. Eu estou dizendo que nós temos um Deus gracioso, que sempre está disposto a nos restaurar. E nós precisamos colocar isso em prática. Vamos seguir, gente. Vamos seguir, que eu tenho um problema com o tempo, mas eu vou conseguir. E aí você pergunta, como é possível essa passagem? Essa passagem. Anota aí para você pôr na sua geladeira. Depois você escreve ela toda, enfim. Mas 2 Coríntios 5, de 14 a 21. Zera a vida. O que Paulo fala aqui? Ele fala, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu dei uma puladinha? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu sei, é um trecho grande, mas é o resumo do que nós precisamos. Sabe, queridas, o chamado do cristianismo é radical mesmo. Morra para si mesmo. É radical mesmo. Porque a cruz é radical. E esse trecho, Paulo está dizendo assim, que Jesus morreu para que aqueles que viviam para si mesmos não vivam mais para si mesmos, mas para Ele, né? Para Cristo. É morrer para mim mesmo para viver para Cristo. Mas veja, a causa da nossa miserável condição é vivermos para nós mesmos. Jesus morreu para nos salvar disso. Jesus morreu para nos salvar de nós mesmos. E nós vamos andar nesse trecho e é aí que nós vamos para o próximo. Porque, veja, até aqui a gente não está falando do próximo. A gente está falando do nosso relacionamento com Deus. E lembra do que eu disse no início? Os nossos relacionamentos horizontais, eles são afetados diretamente pelo nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando aqui de eu e Deus. Certo? Pode falar certo se vocês quiserem. Mas só não fala errado, né? Não fala errado, pelo amor de Deus. Então, o chamado é esse, né? É Cristo. Tira o eu. Se quiser riscar o eu aí, é uma boa dica agora, hein? Pra você pôr na geladeira. Risca o eu. É uma boa forma de lembrar disso. Deus rompeu o domínio das trevas sobre nós. Em Cristo Jesus, Ele venceu o domínio das trevas sobre nós. E então agora Deus está removendo essas trevas de dentro de nós. Essa é a nossa libertação. E a pergunta é, eu estou disposta a morrer para mim mesmo, para que a minha fala possa viver para Cristo? Deixa eu ver o que tem depois, cara. Ainda não. Cristo nos chama para uma agenda mais elevada que a nossa. E Ele governa tudo. Mas o seu governo não foi estabelecido de modo que pudéssemos ser felizes. Nós somos chamadas para nos submeter para Cristo, para sermos santas, que a nossa santidade o glorifique. Isso é o sentido de felicidade para Deus. Porque o processo de santificação na nossa vida é essa alegria que a Vanger falou agora há pouco. João Batista falou assim, agora minha alegria está completa, porque eu saí de cena. Interessante, né? Muito interessante. Vejam como tudo tem a ver com o evangelho, tudo. E aí João, nessa alegria completa, ele diz, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Incrível. Eu li isso, eu falei, é isso. Faz sentido. Faz sentido, Deus. E é isso que o Evangelho nos promete. São promessas do Senhor. É um novo coração, né? Onde Deus reina. Um coração que está sendo liberto por esse processo de invasão do reino de Deus nas nossas vidas. E uma coisa que nós precisamos, então, reconhecer é a soberania de Deus. A soberania de Deus diz sobre o reino de Deus. Quando eu falo de soberania de Deus, eu estou falando sobre Deus governar todos os pequenos momentos da nossa vida. Cada um deles, cada detalhe. Daqueles dias que você acorda cedo e meio que atrasada e você se esquece de quem você é. Se esquece da graça de Deus e já sai atirando para tudo quanto é lado.
daqueles pequenos momentos em que as coisas estão fora do seu controle e que você dá vazão à ira e a palavras que ferem. Deus está governando sobre esses momentos para te santificar e para me santificar. E nós precisamos reconhecer isso. O problema não são as pessoas em si. É o nosso coração. O Senhor não vai permitir que nós sejamos escravas do eu. O Senhor é um Deus que liberta, né? Essa próxima passagem, não sei se vai dar tempo, mas é que eu queria fazer uma pergunta sobre ela. Porque Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. E Ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E eu li esse trecho e a pergunta que eu fiz foi: como eu posso me submeter a outro governo? É irracional eu me submeter a outro governo que não seja esse. Vamos pensar, gente. É racional eu me submeter a outro governo que não seja esse. Veja como a palavra é clara. Nós precisamos desse arrependimento real na nossa vida. Acho que pode passar, cara. E eu não vou ler inteiro, mas esse trecho, então, esse texto de 2 Coríntios nos leva desse relacionamento para esse relacionamento com o outro. Porque ele vai dizendo que o Senhor Jesus morreu para que nós não vivêssemos mais para nós mesmas, mas para Ele, e que da mesma forma que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, Ele nos deu um ministério, um serviço de reconciliar consigo o mundo. Ele diz: vocês são embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É alguém que fala por outro. É alguém que é um representante. E ele diz como se Deus estivesse falando por meio de você e de mim. E falando o quê? Reconcilie-se com Deus. Palavras de reconciliação, palavras de redenção. É isso que nós precisamos. É isso que o Evangelho nos dá. Pode passar, cara? Eu acho que pode passar mais um. Então, essa dinâmica. Eu recebo graça, eu estendo graça. Somente quando eu entendo quem eu sou em Cristo e eu tenho a visão da profundidade de onde Cristo me tirou. De forma que isso, embasado no seu amor sacrificial, gera no meu coração uma gratidão, uma consciência humilde de gratidão. Eu estendo para o outro. As minhas palavras se tornam palavras humildes e palavras de graça, porque o meu coração está cheio da realidade do Evangelho, da graça de Deus. Eu não olho mais para o outro como um inimigo, como um obstáculo, como um irritante, ou como um desobediente, ou como alguém que me atrapalha, que me machuca. Eu olho para o outro da perspectiva do que Deus fez na minha vida e enxergo. Ele precisa disso. De redenção, de reconciliação com o Senhor. Nós já estamos caminhando para o fim. Nós somos chamadas para levar palavras de redenção a cada situação da nossa vida. Deus nos colocou exatamente onde Ele nos quer, para fazer um apelo por meio de nós. Reconciliem-se com Deus.
Esse chamado é baseado no amor de Deus. E amor não é um sentimento vago, né? O apóstolo João nos dá bastante clareza nisso. Ele fala que o amor está baseado no sacrifício de Jesus. Ou seja, é um amor baseado em sacrifício, autossacrifício e entrega. E aí você pensa, então eu me torno escravo do outro agora? Porque esse amor baseado no sacrifício de Jesus, ele é um amor que visa o bem do outro nesse mesmo sentido. Redenção. Não é um amor vago, um sentimento vago. É um amor proposital, que geram palavras e ações propositais. Sabe quando alguma coisa te tira do sério e você entra no quarto de um filho e tá aquela bagunça? E o que vem no seu coração ele não valoriza, né? Nem vem no coração, vem só a gente... Menina, vem aqui. E não é incomum nós usarmos, porque eu, quando tinha a sua idade, ou porque você não valoriza. A questão aqui, queridas, não é se tornar escravo do outro, mas é entender que quando você sai de uma situação assim, que as suas palavras eram cheias de ira, de culpa, de vergonha sobre o outro, a pergunta que a gente precisa fazer é: essas palavras foram palavras de redenção? Essa correção foi uma correção de redenção? Mas filhas também. GCA, esse dia deu um exemplo excelente. Houve um não. Ou palavrinha para suscitar o inferno no coração. Eu estava com a Alice essa semana numa papelaria e ela queria muito uma coisa. E eu falei não. Não. As cenas a seguir são dignas de um filme trágico. Mas ela começou a fazer escândalo, né? Mas eu estava cheia dessa palavra, assim. E é graça do Senhor só, né? Mas foi uma situação ali que eu tentei manter a calma. Muitas vezes a gente não mantém, a gente precisa dessa graça, desse arrependimento, inclusive com os nossos filhos. Mas a gente sentou no carro, porque quando um dos acessos de raiva que ela teve, ela falou assim: vocês nunca me dão nada que eu quero. E eu falei pra ela assim, eu falei: filha, se a mamãe tivesse um gravador e gravasse essa frase: vocês nunca me dão nada que eu quero, e amanhã eu colocasse pra você ouvir, falei: a pergunta que eu quero te fazer, filha, é: isso é verdade ou é mentira? Ela fez assim. Mas ela falou: é mentira. Então eu disse: filha, isso é uma bênção de Deus, você entender que é mentira. Porque Deus usou o não para revelar esse desejo no seu coração, que faz você dizer coisas até mentirosas e que atrapam a mamãe. Mas a minha preocupação não é que você fale as palavras certas. A minha preocupação é que você entenda que o reino... Eu falei essas palavras, tá, gente? Foi devagar, ela entendeu. É graça de Deus isso também, porque não que ela não possa entender, mas você lida com uma criança tão pequena e você fala: não tá entendendo. A gente se surpreende muito com isso. Muito com a obra do Espírito Santo na vida das crianças. Mas isso acontece com filhos adolescentes, jovens, que nós estamos nos devorando e que nós precisamos de palavras de redenção, que nos lembrem uns aos outros. Simples. Para o seu bem, não sente no trono do seu coração. Para o seu bem, deixe Cristo sentar no trono do seu coração. Deus governa sobre os relacionamentos para a minha santificação. Quantas vezes esquecemos dessa verdade quando falamos com e sobre as pessoas em nossas vidas? Quantas vezes tratamos as pessoas como irritantes e como obstáculos?
Quanta frequência as atacamos raivosamente porque elas ficam no caminho de nossos planos ou de nossa felicidade momentânea? Quantas vezes reclamamos sobre as ações, reações e palavras daquelas pessoas? Quanto lamentamos o fato de que nossas vidas são afetadas pelas escolhas dos outros? A verdade é que, pode passar cá para a gente terminar, as nossas palavras precisam atingir esse duplo padrão, né? Que é o padrão de trazer a glória para Deus e redenção. Esse é o chamado do Senhor para as nossas palavras. E aí nós precisamos fazer essa pergunta: qual é o fruto produzido pela nossa comunicação? Nós estamos encorajando, nós estamos esperançando, nós estamos amando? Ou nós estamos desestimulando, dividindo, condenando, lançando culpa, amargura, tolice? E sabe, queridas, a mudança também começa com esse desejo humilde que nós temos de avaliar nossa colheita dessa comunicação. Porque esses problemas diários, pequenos, corriqueiros, não é que nós vamos lidar com eles, nós vamos lidar com eles. Todos os dias, todos os momentos. Hoje eu lidei com eles e você provavelmente também. Nossos relacionamentos não pertencem a nós, pertencem a Deus. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Você está onde Deus quer que você esteja, com as pessoas que Ele escolheu para estar. É ali mesmo. Porque esses relacionamentos não pertencem a nós, pertencem a Deus, para cumprir o propósito lá do começo que nós vimos. Deus nos fez assim. Porque Deus escolheu fazer a sua obra através das nossas comunicações e palavras e proclamar o seu reino através disso. E atitudes e pensamentos e autoridade, ouçam tudo depois. Isso é maravilhoso. Pode passar. Eu não li esse, né? Ouça a fala que ocorre em sua casa. Quanto dessa fala é impaciente, indelicada? São frequentes as palavras faladas a partir do egoísmo e dos desejos pessoais? Ocorrem facilmente explosões de ira? Os erros passados são geralmente trazidos à tona? Falhamos em comunicar esperança? Falhamos em proteger? Nossas palavras carregam ameaças e que estamos cheios a ponto de desistir? Pare e ouça. Já vou terminar, sim. Estou acabando. Então a nossa mudança começa com confissão. E eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem essa passagem, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas sabe, queridas, o significado dessa palavra torpe não é simplesmente aquilo que a gente tem como palavrão, como maledicência, né? São palavras que estão centradas em mim mesma. São palavras cuja raiz sou eu mesma. Eu no centro, eu no reino. Porque a passagem continua dizendo: mas saia da sua boca palavras que forem para edificação, para que dê graça aos que ouvem. Em outra versão diz: para que sejam úteis aos que ouvem. A gente não vai ter tempo de ler todo o trecho, mas veja, uma palavra torpe, eu no centro, não concede graça. Palavra edificante, Cristo no centro, concede graça. É disso que nós precisamos. Mas vejam que a palavra sai, né? Paulo usa essa expressão. Deus não quer que a gente use palavras melhores. Deus quer que a gente use palavras que fluam do nosso coração cheio da graça dele. Não é sobre um método, não é sobre passos, não é sobre uma lista de palavras certas a se falar. Essa mudança ocorre quando nós confessamos isso com os nossos lábios. Sabe o que é interessante também? Paulo fala assim: aquele que confessa Jesus com seus lábios e crê no seu coração. Veja que liga as duas coisas. Quando eu confesso o senhorio de Cristo, eu confesso o senhorio dele sobre o meu coração. Por isso que ele diz: como chamar Senhor, Senhor, se eu não reino no seu coração? E arrependimento. O evangelho é o solo no qual o arrependimento real cresce. Suas promessas me fazem querer encarar o meu pecado e me dão força necessária para abandoná-lo. Esperança real para uma mudança real pode ser encontrada em Cristo. E o arrependimento se baseia nisso, e a nossa fé também. Porque facilmente a gente encara essas situações e fala assim: não tem jeito, não é verdade. A palavra nos diz que não é verdade.
revestir-se de Cristo. É o que nós precisamos. Eu nem coloquei a passagem que Paulo fala disso aí, porque eu queria colocar uma passagem que confrontasse também isso, que colaborasse com isso. Porque Paulo fala muito nas suas cartas, Colossenses, Efésios, Gálatas. Nós precisamos nos vestir de Cristo, nós precisamos tomar posse do poder do Espírito Santo. Mas veja, Tiago, ele diz que isso se dá quando nós ouvimos a palavra e nós praticamos. Eu acho interessante esse exemplo que ele dá. Ele fala assim: aquele que ouve e não pratica é como um homem que olha no espelho, depois sai e esquece a sua imagem. Veja, nessa manhã, em todos esses momentos, a palavra de Deus está como um espelho na nossa frente. E nós estamos nos vendo. Mas se nós sairmos daqui, isso não for uma realidade na nossa vida, em fé, nas promessas do Evangelho, eu vou esquecer, não vou me enganar. Então nós precisamos nos revestir e depender do Espírito Santo. Não podemos empregar nossas línguas para que expressem louvor a Deus, a menos que sejam governadas pelo Espírito Santo. E nós nos unimos com o salmista para dizer: Senhor, abre os meus lábios. Senhor, me dê as palavras. Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Nós podemos vencer? Tudo já foi dito antes. Eu não vou ler tudo. Mas nós podemos vencer a guerra de palavras se nós não esquecermos de quem nós somos em Cristo. Não porque nós podemos alguma coisa, mas porque Cristo pode. Ele pode. A guerra de palavras só é vencida quando Deus governa sobre os nossos corações, de modo que falamos com e aqueles que estão ao nosso redor. Esse provérbio é muito impressionante, porque ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, coma o seu fruto. Queridas, nós vamos encerrar aqui. Eu sei que foi bastante coisa, mas eu espero que realmente aquilo que seja edificante, útil na sua vida, frutifique na prática, na realidade do seu dia. Nós estamos urgentemente precisando ser mulheres de palavras que edifiquem e que concedam graça. E creia, isso é transformador. Deus abençoe. Amém.